Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja junto conosco em nossos corações, para que estejamos mais uma vez buscando esta linda oportunidade de estarmos todos aqui como irmãos. Cada um de nós com as nossas dificuldades e também com as nossas virtudes. As dificuldades, ora agora difíceis, tornar-se-ão virtudes no amanhã. Mas alcançaremos esta simplesmente pelo fato de estarmos hoje aqui buscando a espiritualização, ou a espiritualidade, pois vivemos a nossa vida numa correria destrambelhada que nós não estamos a enxergar que somos espíritos, não somos carne. Nós temos o nosso corpo, e nosso corpo é nada mais nada menos que a veste, para que o nosso espírito esteja habitando sobre a terra. E para que estejamos habitando com maestria sobre esta terra, que possamos estar então vivendo a linda oportunidade em que Jesus nos deu. Ele nos mostrou sobre imortalidade, sobre perdão, sobre caridade, sobre benevolência. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não temos outra maneira de ir ao Pai se não for por Ele. E se assim queremos e temos vontade de nos melhorar, que a nossa vida melhore, que as ansiedades, as depressões, as doenças físicas estejam cessando, entendamos. Nós não estamos na terra simplesmente para passar vivendo em brancas nuvens, a nada fazer na nossa melhor e nosso auxílio. Estamos aqui para somar, estamos aqui para multiplicar, estamos aqui para crescer, para evoluir e para amparar. Quantos irmãos forem precisos, humilhemos-nos para que possamos ser exaltados, pois os exaltados serão humilhados. Então sejamos humildes de coração, pois na humildade seremos felizes, pois compreenderemos que temos muito que aprender, temos muito que buscar e que somos ainda neófitos, ainda somos novos, somos pequeninos diante da eternidade. Então que possamos aproveitar esse instante com muito amor e carinho. Gente, hoje quem vai brindar com a palestra é a nossa irmã Eglai, tá bom? Ela vai falar hoje sobre Brilha a Vossa Luz. Já é a segunda vez, né, que a senhora vem, segunda vez que ela vem na casa, tá? A gente está muito feliz, né, por ela estar aqui. A gente vê lá, a gente recebe, né, no nosso WhatsApp lá, o telefone da casa particular. Quem não tem, dê para a Sandra, que aí vocês vão começar a receber tudo da casa lá, das notificações que a casa tem, e poderão ter a oportunidade de ver, então, a nossa irmã Eglai para estar vendo o dia que ela vai fazer a próxima palestra, tá bom, gente? Então fique à vontade, para nós e Deus abençoe e que você possa brilhar a sua luz para ajudar-nos a nossa luz também a brilhar. Então, boa tarde. Boa tarde. É uma alegria, uma satisfação muito grande nós estarmos reunidos todos em nome de Jesus, nosso Mestre, e nos aproximarmos de coração aberto para sentir a beleza da mensagem que o Evangelho traz para todos nós, porque nós não estamos vivendo pela primeira vez na Terra. Nós somos espíritos imortais, lição dada por Jesus quando esteve com os apóstolos logo após a crucificação e ficou 40 dias acompanhando os companheiros, esclarecendo-os, fazendo aquele trabalho de acabamento da obra junto aos discípulos, que iriam dar continuidade à propaganda, à divulgação do Evangelho que ele trouxe e, embora não tenha escrito nada, né, para deixar para nós, outros o fizeram para que nós tivéssemos a lembrança de todos os acontecimentos que este trabalho do Cristo reuniu durante a sua trajetória entre nós, para marcar fundo no nosso coração, o nosso entendimento e principalmente despertar na nossa consciência os valores espirituais necessários para organizarmos a nossa marcha com Cristo,
vivenciando o amor, a caridade. A humildade faz parte do que se espera de um cristão. São as virtudes espirituais que no livro dos Espíritos, nas leis morais, nós vamos encontrar o desdobramento de tudo aquilo que o Cristo ensinou na sua passagem entre nós. Então, o texto que nós vamos usar foi tradução do Haroldo Dutra Dias, e assim, missão dos discípulos, Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelista na série, né? Vós sois o sal da terra. Lembra dessa passagem? Que é Mateus capítulo 5, versículo 13. Mas nós destacamos o capítulo 5, versículo 14, em que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando debaixo do móvel. Móvel é um móvel, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O texto, então, do Evangelho do Novo Testamento é esse. Aí, o que vem a ser brilhar a nossa luz? Por que essa recomendação tão insistente? Vocês estão ouvindo bem aí? Todo mundo está ouvindo bem, né? Então tá bom. Aí eu fui procurar a opinião de Emmanuel. Emmanuel foi o espírito encarregado por Jesus de vir nos preparar no conhecimento do Evangelho, de todas as lições, de todas as diretrizes que nós precisamos seguir. Então ele tem, no Caminho, Verdade e Vida, lição 76, olha o título, Edificações. Vamos prestar atenção, Emmanuel não faz economia de palavras. E ele diz muito em pouco espaço. Tá? Ele fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então o Evangelho está cheio de amorosos convites, que Jesus vivia fazendo convite para todos. Porque ele está no trabalho do educador, despertando o nosso interesse. Porque se a gente não se interessar pelo conhecimento do Evangelho, está aí uma coisa que não dá para pedir emprestado para o vizinho. Na hora da luta, da provação, do sofrimento, do choque de realidade, a gente já tem que estar com o ensinamento bem instalado na nossa vida, acostumados com esse ensinamento, compreendendo exatamente o que ele quis dizer ao dá-lo para nós. Porque ele está recomendando que a gente fizesse, que nós somos a luz do mundo. Primeiro é uma afirmativa: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, não dá para encobrir a luz e torná-la trevas. É o contrário. A luz vem para nos tirar das trevas, da ignorância, dos prejuízos que nós mesmos instalamos nos milênios de encarnação que nós temos, porque tudo que
nós usamos esse corpo, a inteligência, tudo que nós estamos posicionados hoje para nos manifestarmos como espíritos imortais, já está há muito tempo sendo trabalhado por nós. Esta não é a nossa primeira existência. Tivemos várias existências e nem sempre soubemos aproveitar o tempo de existência física para edificar algo permanente em nossa intimidade como ser humano que somos. Então, amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. E nem sempre os seguidores do Cristo compreendem o grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. É fácil exemplificar amor e devotamento, dedicação na vida familiar? Vocês acham fácil? Não é um lugar onde nós temos inúmeros desafios? É fácil ser brasileiro? No contexto geral, das grandes necessidades que este povo traz para superar, para atender, para corrigir, porque nós vivemos inúmeras encarnações na Europa e em outros lugares. Tivemos fartura, tivemos ostentação perigosa e nos acostumamos a isso. Uma vez eu estava vendo um livrinho que fala de como o ouro do Brasil foi parar lá em Portugal, o que eles faziam com o ouro extraído aqui da nossa terra. Você já pensou? Saleiro de ouro, açucareiro de ouro. Não é muito amor ao luxo? E quanta miséria isso custou para os que extraíam o minério e que era pago, né? E ai de quem não pagasse, era aprisionado, podia ser morto, não é? Por que nós tivemos a luta? Em abril a gente comemora a Inconfidência Mineira. Os estudiosos, nas primeiras letras da história do Brasil, vão lá saber por quê. A gente só está assim passando, né? Então, ele fala também da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. E que uma grande quantidade de aprendizes, porque nós somos aprendizes do Evangelho de Jesus. Não vamos nos esquecer da nossa condição real. Tá? E a gente permanece muito atento à edificação do vizinho, do outro, e não a nossa. Né? Então é muito difícil encontrar oportunidade entre gratificações da existência humana, o que o mundo oferece para nós e a gente está louco para aproveitar o sucesso e junto com ele veio um monte de ilusão. Vê se quem tem muito sucesso está plenamente feliz. Não está. E com o passar do tempo começa a ter um monte de problema porque está muito conhecido. Né? O recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes. Olha o que ele está falando aqui. O recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. A gente não tem um tratamento de choque da realidade? Ai,
caiu a ficha. Né? Vem assim aquela realidade dura e que nos surpreende. A gente não esperava aquele acontecimento. Não conseguia perceber o que estava reservado para nós. Então, Jesus foi muito claro e ele disse assim, para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. Então, a gente não ter medo de se apresentar e trabalhar como cristão na terra. O operário de Jesus, para que ele funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação. Lembra também de uma passagem que eles falam que nós temos uma nuvem de multidão, que são os espíritos desencarnados, que nos rodeiam e estão acompanhando o quanto de autenticidade a nossa transformação interior está em andamento, se ela está funcionando ou não. Apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Os outros não, em nós. Nós temos que nos transformar no Evangelho vivo de Jesus. E não apenas falar sobre isso, não apenas ler sobre isso, mas reunir recursos íntimos de acordo com os exemplos dados por Jesus. É acender a luz na nossa consciência. Ninguém vai emprestar entendimento para nós. Nós precisamos compreender os desafios de cada momento de trabalho operoso, porque é um trabalho que exige foco, determinação. Dever não é algo que a gente fica distribuindo para os outros. Nós temos deveres sagrados, assumidos, antes da nossa reencarnação, que os mentores vêm nos ajudar a lembrar oportunamente. Quer um exemplo? Mediunidade. Né? É um exemplo claro. O chamamento chega e muitos não querem saber do chamamento, ficam protelando. Agora não, eu quero comprar um carro, preciso trabalhar até X horas, porque eu estou economizando dinheiro, porque eu quero vencer na vida, eu quero ser alguém, e essa vontade de ser alguém vai me levando a me isolar da humanidade sofredora. Já reparou que a gente não está muito disposto a ouvir os queixumes da ninguém? E como é que a gente vai compreender o sofrimento alheio se a gente não escutar? O que nós estamos como cristãos acompanhando o mundo, testemunhando o mundo, enquanto estamos no ritmo do aprendizado que segue as pegadas de Jesus? Não é uma grande massa humana desorientada, perdida, iludida, enganada, enganando-se, deixando-se enganar pelas coisas do mundo. Quando a gente fala as coisas do mundo, não é com desrespeito. Limpar a casa, cozinhar, lavar, passar, faz parte. É sobreviver.
não é? Então, as coisas do mundo são aquelas coisas perecíveis, que não são eternas, que não duram para sempre. Elas acontecem, é que nem o dinheiro, não muda de mão. Aquele que tem muito dinheiro, de repente deixa de ter. Uma sólida posição social, entre aspas, não é tão sólida assim. Ninguém escapa de certas provas que vêm testar a nossa perseverança. Olha uma pessoa que perdeu tudo o que tinha, o Barão de Mauá, quando construiu a estrada de ferro que levava toda a produção nacional do café, principalmente, para o Porto de Santos. Né? Fizeram tanta intriga, tanta tramóia, que a estrada não foi concluída no tempo certo. Então ele teve que pagar indenizações que custaram a fortuna dele. Ele estava dando para os credores até o óculos de ouro dele. E quando ele foi dar a casa, o inglês que era o credor não quis recebê-lo, porque ele disse que na terra dele, na terra, a casa é sagrada, é o lar da pessoa. Ele voltou para o Rio Grande do Sul e voltou para o trabalho que ele fez inicialmente, quando era jovem, e se reergueu e fez um grande patrimônio pela segunda vez. Porque ele tinha determinação de vencer. Essa vitória sobre as coisas do mundo, da vida material, é a mais fácil. Agora, a vitória sobre suas mazelas, as nossas, que ninguém vai aguentar consequência dos nossos desajustes, do nosso desequilíbrio. A família pode até nos acompanhar numa parte do nosso caminho desajustado, mas até eles cansam. E quem fica com as consequências do próprio desajuste, dos desativos, somos nós mesmos. E põe tempo nisso. Todo erro nosso é examinado com justiça, cheia de misericórdia. Nos dá a oportunidade de resgatarmos os nossos erros. Porque a gente tem que experimentar as consequências, né, daquilo que nós deixamos de fazer ou fizermos mal feito. Não tem aí ponte que cai, casa que desaba, edifício que não durou muito tempo e já está no chão. O que é isso? Por que aconteceu isso? Deslize no cumprimento do dever de muita gente. Não é? Então, não é achar o culpado e ficar malhando que nem Judas. Não. A malhação de Judas. Judas já se reabilitou faz séculos. E a gente ainda está com a mesma brincadeira de sempre. Todo ano faz a mesma coisa. Né? Na paixão de Jesus, no salvo, coitado do Judas. Toma na cabeça, né? Então, o vai e vem das paixões não derruba a edificação construída na rocha. O dever bem firmado é nossa sustentação de responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo cumprimento daquele trabalho, daquela tarefa. Aquele bem espiritual que vai redundar do cumprimento fiel dos nossos deveres traz paz e alegria
quantas lutas, quanto esquecimento de nós mesmos, quanto interesse e renúncia que fomos obrigados a escolher pela contingência do momento. Nada disso está perdido. Nós, no mundo espiritual, temos um fichário que é criteriosamente anotado pelos benfeitores a quanta anda a responsabilidade de cada um. Até dos médicos, dos hospitais, dos funcionários que trabalham no hospital, a espiritualidade tem um olhar detalhado sobre todas as circunstâncias mentais, espirituais que aquele profissional estava enfrentando quando prescreveu esse, aquele outro tratamento. Está tudo certo? Deu tudo corretamente aqui? Atingiu o objetivo? Recuperou a saúde dos doentes? Se não, o que aconteceu? Por que não foi possível salvar aquela vida humana? Eles vão dar atendimento a todos os pacientes, mesmo depois da alta hospitalar, porque os mentores que trabalham nos hospitais, nos serviços hospitalares, têm o dever de avaliar se aquela equipe está cumprindo criteriosamente os seus deveres profissionais. Ninguém vai escapar das consequências, não. A humanidade pode até ignorar os erros médicos, os enganos, não é? A exaustão dos profissionais que estão sobrecarregados por muitas horas de trabalho, quase dormindo em cima, não é? Mas eles têm um dever a cumprir, assumir um compromisso. E o Bezerra de Menezes sempre fala que o médico tem que ser devotado ao bem do semelhante. Ele não pode viver de qualquer jeito e nem ficar para baixo, para cima, nos prazeres do mundo. Né? E é difícil, a juventude hoje em dia está muito difícil de abraçar esse sacrifício. Mas eles têm que aprender. Então, o vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Então, o que nós precisamos entender? Os reais objetivos da nossa vida. Adquirir virtudes, não estamos de férias, estamos aqui, temos direito ao lazer, temos direito às festividades aceitáveis para comemorar as nossas famílias, mas o cumprimento do dever é sagrado e isso precisa ficar demonstrado na nossa vivência diária. As virtudes que nós necessitamos ter, bem-aventurados, né? Todo mundo vai ser bem-aventurado à custa do seu próprio esforço, do seu trabalho, da sua operosidade no bem, do seu sacrifício, da sua renúncia, da sua posição de fiel trabalhador em nome do Evangelho de Jesus. Fidelidade é algo extremamente importante para não fugirmos do compromisso. Estou ficando muito cansado, eu vou sair desse trabalho, vou sair daqui.
evaporando. Né? Já não estamos mais com aquela garra dele. Manter-se na luz. Aí, bom, falamos da edificação. Agora só um trechinho. Façamos nossa luz. Resplandeça. Olha a palavra usada por Jesus. A vossa luz diante dos homens. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 16. E Emmanuel comenta em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 180. Façamos nossa luz. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas, nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite é necessário acendermos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem radiação brilhante de nosso próprio ser, olha o dever aqui brilhante, né? Não poderemos ser vistos com facilidade nem pelos mensageiros, que ajudem em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. O iluminado é Emmanuel, não sou eu. Né? Enquanto eu tenho acesso ao material que eu produzo, eu estou aquecendo a minha consciência. Mas, e se pegar fogo todos os livros? Se tiver enchente, aonde que eu vou estudar e iluminar minha consciência? Eu tenho que ter luz própria. Os proprietários das lâmpadas acesas, porque acenderam a própria consciência, eles podem afastar-se de nós convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Eles avançam, vão para os mundos mais felizes. Nós somos os retardatários, né? Então, nós podemos nos valer desses luzeiros do caminho, mas aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e aceita o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não esqueças, tua candeia se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Então, o problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios mãos. Nossa necessidade básica, o horário já está no fim. 10 minutos. Você fica de controle, tá? Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação e de conversão substancial do eu no reino de Deus. E é impossível avançar
anos. Então, essa é caminho, verdade e vida, a lição 180. E eu gostei muito desta daqui. E temos o homem de bem para completar. Quando o Cristo disse, vós sois a luz do mundo, quando ele designou os discípulos nessa condição, vós sois a luz do mundo, ele deu uma missão. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve variavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia, a iluminação elétrica, consome a força da usina. A claridade, seja do sol, do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando-se aqueles em torno dos quais resplandece. As nossas boas ações, elas fazem que haja resplandecimento ao redor das pessoas a quem o nosso papel é ajudar. Porque tem muito coração em desespero de causa. A quantidade de gente se suicidando. Jovens, crianças, 9, 10, 11, 12 anos, sendo dominados por espíritos atrasados que as aconselham a se cortarem, a tentarem suicídio, fazer ameaças de acabar com a família deles. Tudo isso está acontecendo na atualidade. E sem exagero, é isso mesmo que muitas crianças e jovens que não recebem a vacina para o bem viver estão sofrendo. A lição do Cristo para nós acompanharmos é indispensável doar as nossas forças na atividade incessante do bem para que a boa nova brilhe na senda de redenção a todos. Porque os primeiros cristãos fizeram isso, deram a sua vida em sacrifício para que as novas gerações herdassem todo aquele material trazido por Jesus através dos discípulos, que exemplificaram, assim como Jesus exemplificou durante a sua estadia entre nós, o que é amar, o que é perdoar, o que é esquecer o mal que nos fazem, como nos colocarmos junto ao semelhante para vivenciarmos o amor ao próximo verdadeiramente. Né? Não podemos viver sem amar. E todas as nossas virtudes, elas vão ser exercitadas através do amor ao semelhante. Amor ao inimigo. É a melhor forma de avaliar se a gente está amando ou não. Quanto nós conseguimos perdoar. Então, estamos em dia com o assunto amor. Né? Então, busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Não nos detenhamos em conflitos ou questionamentos, perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo. A luz esclarece, socorre, ajuda.
A gente perdoa, só porque eles ficam longe, né? Porque eles são capazes. A gente olha, no primeiro instante, a gente diz da boca para fora, porque o coração lá dentro não esquece tudo que a pessoa fez. Por isso que briga de marido e mulher, acontece muito isso. A gente apresenta um relatório de coisa que aconteceu no tempo do osso. Mas eu falo de coisa séria. Tipo assim, uma morte de uma família, que você até perdoa, mas a pessoa fica longe. Sim, ela está afastada. Mas os benfeitores nas obras do André Luiz falam isso. Ou que a Ismália, lembra da Ismália? Que foi vítima de calúnia e depois ela está tratando do caminhador que está cego, nem sabe quem é a mão amiga que vai lá e cuida das filhas dele. Tem uma pessoa que eu acredito que seja um cara na minha vida. Eu acredito. Eu só não posso me aproximar dela porque vai acontecer comigo o que aconteceu com meu pai. Entendeu? Meu pai ajudava e eles mataram meu pai. E essa pessoa é capaz de fazer isso. Ela já tramou a minha morte muito. Aí eu falei, tá perdoado, mas que Deus colocou bem longe de mim, para que eu não veja, não saiba onde Você estou. pode se beneficiar com a distância. E por segurança, né, até prova o contrário, você ainda não está com aquela confiança na regeneração dessa pessoa. A última vez que ela falou uma coisa pra mim, eu digo, olha, se eu não te conhecesse, eu até acreditava no que você está falando, mas eu te conheço, não acredito. Porque a questão é, ela quer se aproximar de mim, porque ela possa fazer o mal. E eu não deixo isso acontecer. Porque com meu pai foi assim. Agora vamos ver o que nós vamos pensar a respeito quando a gente voltar para a parte espiritual. Porque aqui a gente tem uma limitação. Na parte espiritual, nós vamos examinar as coisas de outra perspectiva. Porque ninguém foi criado por Deus para fazer mal nenhum. Como é que essa pessoa desenvolveu esse nível de maldade? Se a gente for estudar o passado espiritual nosso dela, a gente vai se surpreender como é que a história começou. Viu? Eu falei pra ela uma vez, eu acho que eu te conheço de outras informações. Não é possível. Porque ela me odiou desde que ela me viu. Desde a primeira vez. Só que ela tentou camuflar isso, sabe? Porque a gente ficou próximo. Familiarmente. Agora, o tempo vai passando, nós vamos estudando, vamos aprendendo, vamos exercitando essa virtude da compaixão e do perdão, porque lá na frente, perante a nossa consciência, nós vamos descobrir o que ainda não sabemos. E vamos ficar espantados ao perceber como essa história começou. Não é uma ameaça, não é algo que não vai acontecer, mas todos nós temos um encontro marcado com a nossa própria consciência, porque é na consciência que está todo gravado a nossa vida inteira, de várias existências. E nós, no mundo espiritual, entre uma existência e outra, nós estamos fazendo reciclagem de sentimentos. Vamos fazendo avaliações periódicas de desempenho em relação ao devotamento familiar, o quanto que a gente se esforça para compreender e cumprir os nossos deveres de mãe, de esposa, de irmã, de filha, de filho, porque temos que progredir. E não podemos progredir sem esforço genuíno. E esse esforço não é o outro que vai olhar para ver se é suficiente ou não. Nós é que temos que sentir em nós que foi suficiente. O esforço que eu fiz valeu a pena. Eu consegui, de um inimigo, fazê-lo virar a mim. E isso está cheio, a literatura espírita diz conta inúmeros casos assim. Quantos nossos companheiros endividados outrora
por maus passos, hoje se debruçam com um devotamento notável de amorosidade aos membros da família que ele adotou para voltar e botar a vida nova. Primeiramente, dentro dele mesmo. Ter paz de consciência, eu dei o melhor de mim. A pessoa não vai poder me acusar de ter sido negligente, nem com a saúde, nem com os préstimos. Olha o bebê recém-nascido, gente. Tudo tem uma razão de ser, vem para os nossos braços, na tenridade, mal nasceu para a vida, muitos deles já estão numa luta intensa pela sobrevivência, que exige a capacidade de uma mãe de todo dia ir para o hospital para amamentar o filho que está no bercinho, que está lutando para sobreviver. Esse tipo de sacrifício não é à toa. Tem uma razão de ser. Tem uma lógica perante a justiça divina. Os nossos braços vieram aqueles a quem nós muitas vezes prejudicamos na sua segurança, no seu equilíbrio, na capacidade mental, na sua inteligência. Não é? Bom, para finalizar então, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Estou pulando trechos, tá? Porque a gente sabe agora. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que levam aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu dia. Observe em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida onde as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo, e
toda criatura é uma fonte de luz por ser em si uma fonte de amor. Então, não digas, pois, quando virdes atingir um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga os irmãos. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Então, segue adiante, se lágrimas te enxargam uma boca e sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará um hoje. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos aproveitar para irradiar luz nos nossos exemplos.